Minha saudação em Cristo Jesus a todos os ouvintes deste programa e, em especial, o pastor Jeremias e sua esposa, e agradeço a Deus pelo convite que foi me privilegiado de hoje trazer uma palavra. E eu quero repartir com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 4, diz: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixe o meu ensino. Quando eu era filho, companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então eles me ensinavam e me diziam: retenha no teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca. Nem dela te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de glória e uma coroa de graça te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Andando por elas, não tropeçará os teus passos. Se correres, não cairá. Retém a instrução e não largues. Guarda, porque é a tua vida. E em rápidas palavras eu quero repartir com os irmãos esta palavra, uma palavra de esperança, de confiança, de incentivo, de motivação para a Igreja de Cristo. E é interessante que Salomão, quando Deus fala com ele e pede para ele: o que tu queres, Salomão? Salomão, como ele foi guiado pela sabedoria, aprendeu de seus pais, porque ele diz aqui: quando eu era menino, em companhia de meu pai, tenro e único, eles me ensinavam, e da minha mãe, né? Eles me ensinavam. Primeira importância dos pais ensinarem os seus filhos o caminho que deve andar. E ele aprendeu tanto que quando Deus fala com ele, ele não pede dinheiro, não pede riqueza, não pede nada. Não pede casa, não pede nada. Apenas diz: sabedoria para mim governar este povo. Quando ele fala aqui, pedindo a Deus sabedoria, Deus: eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te acrescentar honras e riquezas. Foi o homem mais sábio, mais rico. Mas se olharmos toda essa palavra, ele manda o pai ensinar ele: filho, busca conhecimento. Conhecimento se busca nos livros, na palavra de Deus, se busca alguém que está ministrando. Sabedoria vem de Deus, porque lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 7, diz: se tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Santifica-os na verdade a tua palavra. A palavra de Deus, ela nos dá respaldo
para nós andarmos em conquistas e vitórias. É por isto que o apóstolo Paulo diz: somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque a palavra nos direciona para isso. A palavra nos dá amparo para isso. Ela nos guia, a Bíblia, ela é uma bússola que nos conduz à salvação e grandes conquistas enquanto estivermos aqui na terra. Porque lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, e somos guiados por Deus, porque conhecemos, buscamos conhecimento, sabedoria de Deus, nada nos abala. Mas está sempre nos motivando, porque a Bíblia diz, lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Deus não dá um fardo, uma luta, que não possamos suportar. Quando vêm as lutas, é para nos aperfeiçoar e nos fortalecer, e nós buscar mais confiança em Deus. E é por isso que Salomão aprende essas palavras, e ele se torna o homem mais vitorioso. A palavra Salomão significa paz, porque ele não foi à guerra. Todo o reinado de Salomão não foi à guerra, porque ele adquiriu sabedoria e confiança de Deus. E é por isso que o salmista também diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Então, quando nós esperamos e confiamos na palavra de Deus, nós somos pessoas bem-aventuradas. O que é bem-aventurado? Feliz. E como filho, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a herdar este nome de filho. Como filho, ele faz o melhor por nós. Enfrentamos as dificuldades, enfrentamos as lutas, mas vamos fazer como o apóstolo Paulo: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 29, ele diz assim: dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam, esperança em Deus, no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não cansarão, e subirão como águias, e não vai se fadigar. Então, por isso, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos dá o privilégio de andarmos em vitórias e mais vitórias. Por isso, acredite nas promessas de Deus, creia nas promessas de Deus. Quando tu confiar em Deus e desfrutar, aprender a desfrutar da grandeza de Deus através da sua palavra, você não vai mais andar de cabisbaixa, tendo um ponto de interrogação: por que Deus aconteceu isso comigo? O que a Bíblia diz? Não dá um fardo, não dá uma luta que não possamos suportar. Se Ele nos deu, é para nos fortalecer. É porque sabemos que vamos ter vitória, porque se você olhar para a Bíblia, o povo que peregrinaram pelo deserto em busca da terra prometida, eles não escaparam de lutas e dificuldades, mas sempre Deus deu a vitória a eles. Quando eles olhavam para os lados e viam o mar pela frente, e Moisés, um homem maior estadista da Bíblia, né? Um homem que falou cara a cara com Deus, embora não via Deus, porque a Bíblia diz: jamais alguém viu Deus. E quando ele quis ver Deus, Deus disse: eu vou te colocar por uma fenda e tu me virás pelas costas. E ele, vendo Deus pelas costas, a glória de Deus foi tão grande que o povo que via ele não podia olhar para ele, porque resplandecia o rosto dele. Mas ele teve um momento na vida dele, quando foi a travessia do Mar Vermelho, e ele orava a Deus, ele clamava a Deus, ele buscava a Deus, e Deus dizia para ele: por que tu estás clamando a mim?
Porque tem momentos de nós orar, buscar, de nós clamar, e tem momento de ordenar a nossa bênção. Por isso que o Eclesiastes capítulo 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas, e nós temos que entender o tempo de Deus, para nós não nos frustrar. E por isso que a Bíblia é o nosso manual. E Deus perguntava para Moisés, até que Deus fala para Moisés, o que tu tens nas tuas mãos? Um cajado. Aí ele lembrou, estenda esse cajado, ordena. E tem muitas coisas, irmãos, que nós temos que ordenar, porque nós temos confiança em Deus, nós temos intimidade com Deus. Por isso que o salmista, o Provérbios falou. Salomão escreve, busque a sabedoria, adquire, que vai te trazer uma coroa de glória. Não esquece, irmãos, a Bíblia é um manual. E vamos fazer uma comparação aqui para os irmãos entenderem. Uma criança, quando sai na rua, numa avenida perigosa, o pai vai lá comprar um brinquedo, ela está pegadinha na mão do pai e da mãe, acha que ela está olhando o perigo que tem aquela avenida? Ela está direcionada na loja de brinquedo. Ela está olhando a conquista dela. Por quê? Por que ela vai olhar para as dificuldades se ela está segura na mão do pai ou da mãe que protege? Então ela está fixada lá, na loja de brinquedos. É lá que está a minha conquista. É lá que eu vou adquirir. Os carros estão vindo. Acha que ela está preocupada? Por quê? Está seguro na mão da sua mãe ou do seu pai. E a Bíblia não é diferente para nós. Quando estamos firmados na rocha que é Cristo. É por isso que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 27, 3, eu, o Senhor, a vigia, aguardo e a cada momento arregarei, para que ninguém te faça dano. De dia e de noite eu estou cuidando de ti. Tem muitas promessas para nós. A criança olha aquilo que ela está enxergando, que é o seu brinquedo, a sua vitória, é lá que eu vou adquirir, mas está seguro nas mãos de Deus, na mão do pai e da mãe. E quando eu estou segura nas mãos de Deus, por isso que tem um hino, segura nas mãos de Deus e vai. Aprenda a estar fixo, olhando para Cristo, porque Hebreus diz, olhando para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Uma pessoa depressiva olha para baixo, uma pessoa vitoriosa olha para cima, olha para o alto. Entenda, meus irmãos, a palavra nos dá respaldo. E eu estava viajando, a minha caminhonete tem piloto automático, e eu estava há 3 anos com aquela caminhonete, e o irmão lá indo a São Paulo me disse, pastor, um outro pastor, por que o senhor não bota no piloto automático? Digo, olha, quando eu saí da agência, eles me mostraram ali, mas não, muito difícil, muito complicado, para mim não me serve, é muita tecnologia para mim. Não, pastor, o senhor não olhou o manual? Mas vou olhar, não adianta. Estou andando bem, pronto. Pastor, ó, faz assim, ó, digita ali. Piloto automático. 3 anos, quase 4 anos eu andando, com uma grande vitória, porque não lia o manual, porque achava que era difícil. E muitas vezes achamos que é difícil nós vencer a luta, não é. É esperar o tempo de Deus. Quando esperamos o tempo de Deus, irmãos, nós somos mais que vencedores. Essas palavras do apóstolo Paulo, ele nos dá esse direito de sermos vencedores. Mas, por quê? Porque temos confiança. Lá em Provérbios capítulo 19, no versículo 2, diz assim, ó, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. E nós não somos precipitados. Deixamos de ir buscar a Deus para achar que nós resolvemos os problemas. Mas está ali, sabe, Salomão escreveu, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Portanto, meus amados irmãos, não seja precipitado, descansa, deleita no Senhor, diz o salmista, espera, confia, e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Nós somos uma igreja vitoriosa.
Nós somos uma igreja mais que vencedora. Somos filho do rei. Mas para isso, nós temos que ler o manual. E não é difícil, como eu disse para ele, é tão difícil, nem procurei no manual. Não, não é, digita aqui assim. E é tão fácil, que é a palavra de Deus, e nós corremos para um lado, corremos para outro, desesperamos, e nós estamos com a vitória ali, na mão. Portanto, meus irmãos, vamos adquirir sabedoria de Deus e conhecimento na palavra. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.